E vamos nós, segundo bloco aqui na Revista da Manhã. Hoje estamos recebendo o professor Zeno Riedel. Como que fala esse nome? Riedel? Riedel. É assim mesmo? Falei certo? Então? Do jeito. Escreve-se um pouco diferente, mas se fala Riedel. Muito bem. Professor, muito bom dia. Bom dia. Uma satisfação poder estar de novo aqui. E desta vez, diferentemente das outras vezes, se falava de Rotary, doação de sangue, né? Hoje um pouquinho do Conselho do Idoso. Do qual o professor Zeno é o presidente. Um conselho... vamos combinar, professor, que conselho ele tem um poder tão grande de dar o norte das políticas públicas para a administração. Tem vários conselhos, mas a gente sabe pouco deles, né? Essa que era um pouco a preocupação e o motivo, e eu agradeço por essa oportunidade de poder, talvez, com um pouco de fala aqui, tornar o Conselho um pouco mais conhecido, porque no município, salvo engano, tem 23 conselhos. 23 conselhos. E o importante é que a população saiba o que é cada conselho. É um pouco difícil, né? Sem dúvida nenhuma, no detalhe, né? Mas que as pessoas se deem conta, existe um conjunto de pessoas na cidade ligados aos conselhos. Qual é o objetivo? Melhorar a comunidade, atender a comunidade. Porque todo mundo trabalha voluntariamente, né? Exatamente. Ninguém ganha para ir nas reuniões, para dar as suas ideias. É trabalho voluntário da comunidade para a comunidade, não é? Da comunidade para a comunidade, exatamente, né? Então, é uma satisfação poder estar aqui, cumprimento os ouvintes e talvez, então, traga alguma novidade. Se não novidade, pelo menos relembrar um pouquinho algumas coisas que, às vezes, o tempo nos faz esquecer, né? Então, a ideia é falar um pouquinho do Conselho do Idoso. É uma satisfação. E aí a primeira coisa que vem um pouco na mente, o Conselho do Idoso existe há muito tempo. E tem uma história, né? Tem uma história. Em Valinhos, o Conselho vai completar, no dia 14 de julho, 20 anos. Ele foi criado em 2004. Com uma lei municipal própria para isso, Lei 3.811, né? Foi criado esse conselho, né? E às vezes a gente diz, nossa, mas o que realmente é o conselho? Ele tem uma história? Tem, portanto são 20 anos. Aí vem a preocupação, mas quem que faz parte do conselho? Todo conselho ele como se diz, paritário. Quer dizer, a metade de qualquer conselho está ligado diretamente com o poder público. É a prefeitura quem indica. Exatamente, a prefeitura que indica. E a outra metade é da sociedade civil, das mais diversas instituições, entidades que prestam serviço à comunidade e assim por diante. E o Conselho do Idoso, como é que ele é composto? O Conselho do Idoso, na parte do poder público, de que secretarias que fazem parte do Conselho? Né? A Secretaria da Cultura, da Assistência Social, da Saúde, da Educação, a Secretaria de Esportes e Lazer e da Mobilidade Urbana. São, portanto, 6 secretarias que oficialmente, por lei, estão ligadas ao Conselho do Idoso. Até porque tem uma afinidade com essa história, né? De serviços com essa Exatamente. Com essa população. Todos eles têm alguma ligação com o idoso. E da sociedade civil, das diversas entidades, estão outras 6 entidades, todas elas, de alguma forma, prestadoras de serviço, preocupado com o lado social,
Recantos Velhinhos, a PAI, a Associação do Senhor Jesus e assim por diante. Então, portanto, titulares, poder público tem 6 pessoas, a sociedade civil, outras 6. Em cada setor, tanto o público como da sociedade civil, tem os respectivos suplentes. Então, nós temos 12 titulares e mais 12 suplentes que compõem, portanto, o conselho. E esse conselho tem a presidência do professor Zeno. Como que ele funciona? Ele se reúne mensalmente, semanalmente? Como que é o trabalho? Por norma, por regra, o conselho se reúne uma vez por mês, ordinariamente. Isso tem acontecido neste atual mandato, normalmente na terceira sexta-feira de cada mês. Mas ele também pode se reunir extraordinariamente em alguma necessidade. Este atual mandato, ele na realidade está vindo depois de um anterior que por algum motivo, principalmente pandemia, nós tivemos, né? Não conseguiu fazer tudo aquilo que queria fazer, não conseguiu dar continuidade no trabalho e por isso precisou o Ministério Público, junto ao jurídico da Prefeitura, tomar os procedimentos legais para ele voltar a funcionar. Quem? O Conselho, que ele não estava regular em 2022, no segundo semestre. A partir de 6 de janeiro de 23, é que então ele voltou a ser oficial, regular, de acordo com as normas, né? Então, o senhor está praticamente há um ano à frente do Conselho. Exatamente, praticamente um ano à frente. A primeira eleição, a primeira reunião deste Conselho foi marcada e aconteceu no dia 17 de fevereiro do ano passado. E aí se tratou, como todo Conselho exige, que tenha uma diretoria. Seria presidente, vice-presidente, secretário, primeiro, segundo secretário, às vezes mais algum cargo. E naquela oportunidade, dia 17 de janeiro, então, fui escolhido como presidente desse conselho. E como é que eu entrei nesse conselho? Logicamente, como você já colocou, né, Roseli? É um serviço voluntário. Não existe absolutamente em nenhum conselho uma remuneração. Existe, sim, um doar do tempo profissional, se está no serviço público ou no particular, para pensar um pouco mais determinados assuntos ligados à comunidade, né? Eu fui um dia convidado pela Século XXI, pelo padre Eduardo, se eu não poderia, já que tinha trabalhado na prefeitura, era do conhecimento dele, ver como é que estava o conselho do idoso da cidade. Não sou funcionário da Século XXI, frequento sim lá, né? Num contato com a prefeitura, principalmente a assistência social, foi então comunicado, como eu já coloquei, isto foi no segundo semestre de 22, o conselho não estava regular. Foi colocado posteriormente. Eu acabei aceitando o pedido do padre Eduardo e desta forma que eu então entrei para tentar fazer alguma coisa, né? Usar um pouquinho da sua experiência, o seu conhecimento, né? Porque vamos combinar que como secretário de Educação, em 3 gestões que o senhor esteve, como diretor do colégio, que é onde o senhor lidou com uma população grandiosa. Não era idoso, era jovem, mas que um dia fique idoso também, não é? Sim. Então, usando a sua experiência, se colocando a serviço, mais uma vez, não é, professor? Essa é a ideia, né? Eu acho que na medida em que as pessoas têm condição, o que eu posso fazer
é a minha opinião junto às pessoas. Eu posso fazer o que para melhorar o espaço onde eu vivo, convivo, ou a sociedade a qual estou inserido? E a ideia era exatamente essa, né? E aí, então, quando a gente assumiu a primeira reunião, foi assim uma surpresa, mas aceitei o desafio. Mas, como se colocou, estou presidente. Eu não sou o presidente, estou o presidente, quer dizer, isso é temporário, né? Mas é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tinha um pouco de experiência em outras áreas, né? Na educação, a vida inteira praticamente, mas lidar com os idosos, com assuntos ligados aos idosos, para mim foi assim uma novidade. Mas conto com uma equipe muito boa, sem dúvida nenhuma. A vice-presidente do Conselho é a coordenadora do CRAS, portanto, o Poder Público, do CRAS das Figueiras, do bairro Figueiras. O primeiro secretário é o presidente da OAB de Valinhos, Fabrício. E o segundo secretário é um funcionário da Casa da Secretaria da Cultura. Mas os outros conselheiros, então a gente tem uma equipe, graças a Deus, muito boa. Mas aí vamos arregaçar as mangas, como eu disse. Fazer o quê? Aí nós encontramos uma situação que nos deixou muito preocupados. Quando eu fui nós, porque incluo o grupo inteiro que tomou conhecimento. Primeiro, o Conselho não estar sendo ultimamente regular. Mas quais são as preocupações que a gente teve que enfrentar? Primeira preocupação, chegavam com insistência denúncias de maus tratos no Conselho Municipal do Idoso via e-mail de Brasília, do Disque 100. Do Disque 100. O pessoal ligava lá. Porque não tinha, talvez, o caminho aqui. Mas qualquer pessoa que tem conhecimento de maus tratos do parente, do vizinho, de não sei quem, de qualquer telefone fixo ou celular, pode ligar no 100, vai atender aonde? Em Brasília. Em Brasília, no ministério específico, que tem um formulário grande com muitos detalhes, vai desde a pessoa agredida, o agressor, onde mora, quantas pessoas tem na família, que tipo de agressão que é muito detalhe. Esses detalhes são mandados para onde? Para o Conselho do Idoso da respectiva cidade, porque quando eu disco, no Disque 100, de que cidade que é? É Campinas, é Valinhos. Então, tudo isso é registrado com endereço. Então, essas denúncias estavam chegando e muito. E como o Conselho do Idoso, já coloquei isto, estou colocando pela terceira vez, não estava regular pelos motivos, principalmente pandemia, havia muita coisa atrasada. Tudo pendurado lá, esperando. Tudo pendurado. E aí, a primeira preocupação foi essa: o que fazer com as denúncias que vêm? A nossa preocupação, coloco no plural, porque é do grupo todo, da equipe toda, o que acontece agora? Tá bom, maus tratos aonde? Se vem para Valinhos, no Disque 100, porque está acontecendo em Valinhos. E a média que a gente tem recebido ultimamente, de 4 a 6 denúncias de maus tratos por mês em Valinhos, só do Disque 100. Sem falar das denúncias que são feitas na Secretaria de Saúde, do CRAS, do CREAS, da polícia, da promotoria e assim por diante. Então, só do Disque 100 de 4 a 6. E aí a gente precisava saber como que se processa tudo isso.
E foi preciso, então, junto com a secretária da Assistência Social e da Saúde, principalmente, criar um fluxo. Quando o documento vem, a denúncia vem, para quem que eu encaminho? É para a polícia? É para o CRAS? É para o CREAS? É para a promotoria? Para onde? E para isso nós criamos, foi criado oficialmente, publicado, uma equipe que então recebe as denúncias e as classifica. Esse tipo de denúncia vai para cá, para lá, assim por diante. Para dar sequência. Para dar sequência. E esta que a gente chamou isso de fluxo, isto não existia. Então a gente criou isto, existe hoje. Vem uma denúncia na mesma hora, é encaminhado um ofício para a respectiva secretaria, ou promotoria, ou polícia, assim por diante. Por quê? Recebido o retorno que a gente cobra, nós temos que dar um retorno para o Disque 100, as providências tomadas, né? Então, a primeira preocupação desse conselho foi denúncias de maus-tratos. Segunda preocupação, todo mundo sabe que na cidade, Valinhos, como na maioria das cidades, existem casas de repouso, asilos e assim por diante. Só que pela lei federal, cada um destes asilos, casas de repouso, precisa estar cadastrado no Conselho Municipal do Idoso da cidade. E nós estávamos com estes cadastros vencidos. Vencidos, alguns há 2 anos e meio, quase 3 anos. Aí, quando a gente vê, né, professor, denúncias, como foi agora recente lá em Campinas, uma casa que era clandestina, que tinha 20 pessoas lá, morando numa situação degradante, né? E o familiar, para ele, está tudo bem, né? Aí a gente volta para Valinhos, a gente vê a instituição, que é o Recanto dos Velhinhos, que tem mais de 50 anos, como são tratados aqueles idosos. E várias outras clínicas particulares que também estão seguindo a mesma linha, não é? Exatamente. Então, a primeira preocupação, recadastrar essas entidades. Como? Tem uma lista de 18, 19 documentos a serem providenciados para isso. Alguns são públicos, modo de falar, o serviço público expede vigilância sanitária, AVC, o lado do Corpo de Bombeiro, e também um alvará de funcionário da prefeitura. O que a gente constatou? Além de cadastros vencidos, nós tínhamos entidades que atuavam, cuidavam de idosos que não estavam cadastrados na Casa dos Conselhos. Então, a gente regularizou isso aí tudo. Estamos em fase final. Para algumas casos é um pouco mais difícil para arrumar determinados documentos, né? E depois desses anos todos, a gente conseguiu entregar um documento diferente para quem está em dia já, porque até agora o comprovante que está registrado na Casa dos Conselhos, no Centro do Idoso, no Conselho do Idoso, na realidade era um papel digitado. E eu combinei com a equipe, poxa vida, alvará e funcionário da prefeitura tem que ser colocado na entrada de qualquer empresa. Lá do Corpo de Bombeiro tem que estar pendurado. Que mais? Alvará, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, tudo tem que estar lá. E qual é o documento que vocês têm para funcionar? Não tem um documento? Não tem. Então, a gente montou um documento. A gente montou um documento oficialmente que está sendo entregue. Então, a base legal, realmente, que confere ao Conselho o direito de expedir esse documento, preenchidas as condições, logicamente, da documentação e do espaço físico. Quer dizer, quando alguém procurar um estabelecimento desse para colocar um ente querido,
ele pode se certificar de que isso tem lá. Exatamente, que isso existe. E as entidades têm, e a gente passou a fazer isso, e isto, na realidade, não era do conhecimento delas. Cada entidade, Recantos Velhinhos e tantas outras, são 8 ao todo, né? Tem um número. Este é o número fixo da entidade. Número fixo da entidade. Perguntado qual era o número delas, elas não sabiam. Mas estava registrado. Qual é o número? Então, a gente passou oficialmente a colocar um número. Eu tenho um livro de registro lá agora, o Conselho tem um livro de registro na Casa dos Conselhos que diz a entidade tal, o número é tal, atualizou a sua renovação, vamos dizer assim, em tal data, tem validade por 24 meses, assim por diante. Então, isso foi feito. Bom, e a terceira preocupação, primeiro, então, denúncia. Segundo, recadastrar ou cadastrar entidades. Terceira preocupação. O que o Conselho do Idoso, junto com as secretarias, vai propor de ações para esse trabalho todo junto aos idosos? Que em Valinhos, eu não sei se a população que escuta a rádio, de alguma forma, direta ou rede social, Valinhos não é uma cidade enorme, mas é uma cidade também não pequenininha. Tem cidade com 3, 4 mil habitantes, nós temos 130 mil habitantes. Valinhos, hoje, tem 17 mil idosos. Dos 130 mil habitantes, 17 mil são pessoas de 60 ou mais anos. E aí vem a preocupação. O que o município, via Conselho do Idoso, via políticas públicas, vai fazer? Vai fazer para que estas pessoas tenham uma qualidade de vida, tenham os seus direitos preservados, conhecidos os direitos e preservados os direitos. Então, a preocupação foi essa. O que tem que ser feito, né? Aí foi, então, como eu coloquei, a terceira preocupação, um plano de ação. Um plano de ação. Esse plano de ação vai ser de que setor? O próprio Conselho estabeleceu 8 eixos, 8 linhas, 8 áreas. Estabeleceu cultura, assistência social, saúde, educação, esporte e lazer, mobilidade urbana, trabalho e previdência e segurança pública. 8 eixos. E aí era preciso, então, que ações este pessoal vai fazer? Essas secretarias vão fazer. Aí o Conselho decidiu perguntar a cada uma delas, dessas entidades, dessas secretarias, o que você pode fazer para o idoso da cidade ligado à sua área. Ou o que está programado, né? Ou, sim, o que já está programado. E a gente pediu pelo menos 3 propostas de cada uma das entidades. E essas propostas chegaram. Só que a gente ficou aí é um trabalho insano fazer tudo isso, né? Agora tem que fazer uma peneira de tudo aquilo. Exatamente. E colocar nos seus devidos pontos aí, né? Isso. E aí a gente fez o que, Roseli? A gente montou uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho que foi recebendo este material junto com sugestões que o próprio Ministério ligado à área em Brasília entregou, e a gente conseguiu montar esse plano. Mas aí a gente vem, mas tudo bem. Montar esse plano como? O objetivo a gente já falou. Mas tem que ter uma lei de apoio para tudo isso. E aí vem a base legal de qualquer plano ligado ao assunto. Então, nós temos, no Brasil, o primeiro documento que fala muito, embora não detalhe, mas cita, é a Constituição de 88.
que no seu artigo 230 diz que compete à sociedade, à família e ao poder público garantir os direitos do idoso, que seja encaminhado, tudo assim por diante. Então, a Constituição de 88, poucos anos depois, em 94, o governo federal editou um documento que foi chamado de Políticas Públicas do Idoso, em 94. Aí demorou um pouquinho, mas em 2003 foi publicado o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Na sequência, em 2010, portanto, 7 anos depois do Estatuto do Idoso, foi criado o Fundo Nacional do Idoso para promover, patrocinar ações, né? Em cima disso, vem, então, as leis municipais, que foi a criação do Conselho do Idoso na cidade. Isso foi em 2004, logo depois do Estatuto do Idoso. E também o Fundo do Idoso Municipal, que foi criado em 2014. Bom, qualquer plano a ser elaborado, ele tem que respeitar essas leis e de alguma forma, ter o objetivo, garantir que tudo que está previsto na legislação seja atendido, dentro das possibilidades e limites possíveis, né? E aí vem a preocupação, mas que população que é essa? Onde que ela está? E aí vem a informação grande, né? No mundo existem 8 bilhões de habitantes. Em todo o mundo existem crianças, jovens, adolescentes, adultos. Destes 8 bilhões, a ONU diz claramente que 1 bilhão e 100 milhões são idosos, pessoas com mais de 60 anos. E no Brasil não é diferente. Só que no Brasil, há um tanto de anos, a pirâmide de população era bem larga embaixo. Muita gente, muita criança nascendo, muito jovem e assim por diante, né? Só que gradativamente hoje a gente percebe o quê? Que esta base grande ela está se empurrando para cima, portanto aumentando o meio da pirâmide, mas esta subida mais gorda da pirâmide já deixou de acontecer, já está quase estacionária. E o que está acontecendo gradativamente? Aumentando o bico, que era o bico da pirâmide, agora está se ampliando porque o número de idosos no mundo está aumentando e muito. Estamos vivendo mais, né? A medicina colabora, né? Os estudos científicos, e aí a gente está passando dos 80, 90, né? Muitos chegando a 100, né? Exatamente. Então, essa a preocupação. Quer dizer, e Valinhos, como é que está? O Valinhos cresceu muito. Há 40 anos, eu posso dizer que eu estou morando aqui há 41 anos. Quando eu cheguei aqui, eu consultei IBGE. Tinha 48 mil habitantes. 48 mil. Em 4 décadas, a população de Valinhos quase que triplicou. Isto devido a uma série de fatores. Primeiro, porque há algum tempo atrás, na realidade, havia muito nascimento, embora esse número de nascimentos está diminuindo. Cada vez mais. Diminuindo. Segundo, muita gente vindo de fora por causa de educação, de saúde, vida, né? Principalmente educação, e assim por diante. E terceiro, essa população, vivendo mais tempo, morre menos gente, portanto, aumenta essa população. Então, com essas preocupações todas, Valinhos com 17 mil idosos, a região metropolitana com 500 mil idosos, o Brasil com 34 milhões de idosos, mas crescendo assustadoramente. Em 2000,
no Brasil, a cada 100 pessoas, 10 eram idosos. 20 anos depois, portanto, em 2020, de cada 100 pessoas, 20 já eram idosos. 20 já eram idosos. Agora, daqui a 7 anos, a gente tem quase, não é mais de 20 anos atrás, e sim, os próximos 7 anos, é quase certeza que nós vamos chegar aí a uma população de 30 a 35 idosos para cada 100 habitantes. E em 2050, Brasil, estas são as projeções, deverá chegar a 90 milhões de idosos no Brasil. É gente pra caramba, né? É muita E gente. precisando de uma política pública eficiente, que tem que começar desde agora, né? E aí, então, plano de ação. Grupo de trabalho entrou, recebendo aquele material todo das secretarias, e a gente se colocou, então, a fazer o trabalho. E, como já coloquei, nós, então, trabalhamos em 8 eixos. Em 8 eixos, e estes eixos, na realidade, está aí no plano, na página 10, se quiser pegar na página 10, né? Nós temos esses 8 eixos. Começando, por exemplo, com cultura. Cada eixo desses tem um tanto de ações e de projetos. Só que para cada ação, o grupo teve o trabalho de colocar tudo bem. A ação é essa. Vamos pegar o eixo número 2, na Secretaria da Assistência Social. Qual é a ação? Aula de violão para pessoas idosas. Estratégia. O que se vai fazer para isto acontecer? É estratégia. Terceiro, qual é o objetivo que se tem com esta ação? Quarto, quem vai fazer isto acontecer? Quinto, em que prazo isto vai acontecer? E sexto item, de onde vem esse dinheiro? Alguém tem que bancar, Alguém tem que bancar. Bom, de todos esses projetos, que são mais de 50 dos diversos eixos, em cada um destes eixos, dessas áreas, nós temos esses 6 tópicos diferentes. Se tivermos um pouquinho de paciência, por exemplo, no eixo 1, no caso da cultura, a área número 3, olha, está até previsto formar um coral de pessoas idosas. Se a gente verificar, coral já é uma busca por pessoas mais velhas. Exatamente. Que gostam de cantar, que têm o tempo, não é? E gostam de estar em grupo, não é? Exatamente. Então, quarto, fazer também um grupo de teatro lá. Não dá para passar todos os itens, são muitos, né? Lá em cima, nós temos ainda, vamos dizer, já entrando no outro eixo, na assistência social. Número 1, oferecer atividades que contribuam para o processo de envelhecimento saudável e ativo. Saudável e ativo, né? Parceria com outros grupos. Na realidade, lá no item 5, capacitar servidores do CRAS e do CREAS para um atendimento cada vez melhorado. Como vai fazer, quem vai fazer, e assim por diante. Está tudo previsto aqui, não? Na página seguinte, o item 7, Semana de Valorização do Idoso. Tem uma semana prevista em junho, né, que é a da valorização do idoso. Então, está aí. Como que vai acontecer, como vai fazer. No item 10, estou pulando aqui no item 10, acolhimento de pessoas idosas, que vai encontrando como fazer na prática, quem vai fazer, onde vai fazer. E aí, a gente sabe que as entidades da cidade têm um tanto de vagas que o poder público encaminha. Então, a ideia é de conseguir
que junto ao executivo, que estas vagas sejam ampliadas, já que o número de idosos Também está crescendo. está crescendo. E muitas vezes a família não tem condição de cuidar, porque ambos trabalham ou tem em casa alguém que não tem condição e assim por diante, né? Na educação, olha aí, o primeiro item, que é de inserir na programação um trabalho que valorize o idoso, que haja uma consciência disso. Então, como vai fazer na prática isso, o envelhecimento com temas ligados para respeito, nesse sentido. O item 2, ampliar possivelmente EJA. Ainda tem gente que não sabe ler e escrever, ou sabe muito pouco, né? Vamos dizer. No item 5, olha interessante aí, item 5. O Conselho vai visitar as ILPIs, quer dizer que são o quê? As entidades de longa permanência. Nós vamos visitar, fazendo uma visita de surpresa para ver como é que estão as coisas. Receberam o certificado, continuam observando e assim por diante. E uma novidade que a gente colocou aqui, olha o item 6, projeto intergeracional, entre gerações. Trocar cartas entre alunos e pessoas idosas, com o apoio das escolas e das entidades. Qual é o objetivo? Aumentar o respeito, a valorização. Quem que vai fazer? Alunos e pessoas idosas. Agora, olha a penúltima coluna disso aqui. Os alunos escreveram sem conhecer o idoso. Então, a ideia é de programar um encontro, uma parte presencial, para o aluno conhecer o idoso que escreveu para ele, que falou com ele, ou gravou alguma coisa. Isso no mês de junho. E no segundo semestre continua e fazer um evento de Natal com essas pessoas no final do ano, por mais simples que seja, para incutir, porque se a criança não aprender a valorizar, a respeitar e valorizar o idoso, de onde nós vamos tirar isso? Então, a coisa começa na educação, investir muito na educação. Com certeza. Aí nós temos esporte e lazer, a outra área, né? Outro eixo. Intensificar. Em todos os bairros tem alguns grupos de coisa de idosos. Então, identificar e intensificar o atendimento. Quem que vai fazer isso lá? A Secretaria de Esportes. Sim. Vai fazer isso lá no local, né? E no item 4, por exemplo, estou pulando, aqui tem jogos de salão. Tem até porque nós temos que resumir, nós temos mais 2 minutinhos então, só. Integração geracional e assim por diante. Depois nós temos o circuito de aventura de caminhada, nós temos também a saúde, implantação de caderneta do idoso, encontros mensais para medir a glicemia, pressão e assim por diante. Não só naquelas campanhas esporádicas, né? Não só, exatamente, mensal. Denúncias de maus tratos, como que isso deve acontecer. E aí vem, então, bem na frente, já indo para a mobilidade urbana. O que eles vão fazer? O item 2, implantação de botoeiras sonoras nas travessias, nas ruas e assim por diante, né? E temos trabalho e previdência, quer dizer, o trabalho, divulgar as fontes alternativas de renda. Então, tem aí mais de 50. Serviço público, força pública, também divulgar os meios para as pessoas denunciarem e assim por diante, né? E é mais ou menos esse. Agora, a gente gostaria, primeiro, tentar divulgar um pouco esse trabalho. Não, existe o Conselho do Idoso, mas o que ele está fazendo? Olha, nós temos um plano, este plano posso lhe garantir, Roseli, nesta extensão, pesquisando, nenhum conselho conseguiu ainda fazer. Fez muitos trabalhos, mas nessa extensão, nessa profundidade, e nós vamos entregar uma cópia disso
para cada conselheiro, para cada secretaria envolvida, para o serviço público executivo também. Eu tenho marcado para quinta-feira da semana que vem um horário com o executivo para propor isso, para pedir apoio para que essa coisa aconteça e assim por diante. Então, se não na totalidade, mas que comece a fazer alguma coisa. Exatamente, exatamente. Porque isso aqui pode ser um plano de governo. Nós vamos ter eleição esse ano. Então, né? Que os próximos, se a prefeita não conseguir pôr em prática tudo isso que está sendo proposto, que os outros dêem sequência, né? Exatamente. Que não pare e isso volte para a gaveta, não é, professor? Exatamente. A ideia Mas nós vamos combinar uma coisa aqui, né? Conforme as atividades forem sendo implantadas, a gente volta para contar aqui. Olha, aquilo que eu coloquei lá em fevereiro já é efetivo, tem o grupo trabalhando nisso. Acho que dessa forma que a gente dá vazão, não é? Cutucando cada vez um pouquinho, as pessoas vão sabendo. Porque se ninguém fala, ninguém comunica, não chega para ninguém. Não chega para ninguém. Não chega para ninguém. A ideia é essa. A Geisa está colocando aqui que esse é um problema que a Europa está enfrentando e as casas para idosos estão superlotando. Isso das cartas das escolas dos os meus filhos faziam. Eles escreviam, o idoso responde, depois fazem visitas na Páscoa e no dia 4 de julho. Thanksgiving e Natal. É uma experiência muito linda para todos. Está aí, fantástico esse plano do idoso. Muito bonito, sem dúvida nenhuma, fantástico. E assim, né, professor, que a gente possa, então, pontuar. Eu vi aí que tem coisa que já é para fevereiro. Então, conforme as coisas forem se efetivando, o senhor vai me avisando, nós estamos aqui. A gente vai reagendando para o senhor vir contar novidade. Tá ok. Só para concluir, então, eu não posso deixar de assinalar o bonito trabalho que já acontece no Centro de Convivência do Idoso, junto com a Secretaria da Assistência Social, a secretária Flávia e a coordenadora lá, Marisa, que está lá à frente disso. Eu levei tudo isso aqui, Roseli, de público. Eu pedi que ela colocasse, a Marisa colocasse isso num documento. E eu levei isso aqui, como estou representando a século XXI, para o padre Eduardo, ele ficou assim, encantado, tanto com o plano, como com o que já está sendo feito lá. Por mês, no Centro de Convivência do Idoso, passam perto de 3.000 pessoas. São mais de 20 ações diferentes, mas agora, com este plano, vão ser ampliadas mais ações, mais trabalhos. Então, eu parabenizo a Secretaria da Assistência Social, a Marisa faz parte dessa secretaria, né? Junto com as demais pessoas da secretaria, pelo trabalho que já é desenvolvido. Mas nunca se pode dizer está tudo feito, está tudo bom, está tudo perfeito. Está só começando, Está só começando. Então, obrigado por essa oportunidade, Roseli, aos ouvintes, um bom dia. Que Deus nos abençoe a todos e abençoe os idosos e que essas pessoas idosas não desistam da vida. Como eu já coloquei aqui alguma vez, o dia que começa, não comece desanimado, não comece, mais um dia, o que vai ser? Não, comece, mais morrer, um dia. Né? O que eu mais escuto, eu quero morrer, o que estou fazendo aqui? Não é isso. É mais um dia, mais um presente de Deus para a sua vida. Sua vida. E se tiver algum probleminha lá que não está de acordo, denuncia, diz que sim, e assim por diante, ou no CRAS, ou no Conselho, e assim por diante. Então, é isso aí. Um bom dia a todos. Vamos falar muito do Conselho, então. Isso. É isso aí. Obrigada, então, professor. Até a próxima. Uma satisfação. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigada. Valinhos FM. Apoio Cultural. Íris, homeopatia e produtos naturais. Oferece a